Graça, paz e prosperidade, que bom ter você novamente aqui no nosso canal, para mais uma meditação, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre prosperidade. Antes de eu entrar no texto bíblico que nós vamos meditar nessa hora, eu quero dizer para você que Deus não quer que você faça escolhas erradas. Deus não quer que você faça escolhas erradas. Preste bem atenção. No livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 1 em diante, diz que Isaac habitava na terra dos filisteus e havia fome naquela terra. Havia escassez de alimento, havia perigo de morte, havia perseguição, havia humilhação naquele lugar. E Isaac deve ter pensado na sua cabeça de ir para o Egito, de ir para bem longe daquele lugar, para lá ter abundância de alimento, para ter paz, para ter sossego. E a Bíblia diz em Gênesis 26, versículo 2, que Deus, o Deus de Israel, o grande Jeová, aparece para Isaac e lhe diz: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra e serei contigo e eu te abençoarei. Isso está escrito em Gênesis 26, capítulo 26, versículo 2 e versículo 3. Como eu disse no início, Deus não quer que você faça escolhas erradas na tua vida. Deus quer guiar você assim como Ele queria guiar Isaac. Isaac era o filho da promessa. Você, como descendente de Abraão, é filho da promessa de Deus também. E Deus não quer que você tome decisões erradas na tua vida. Isaac achava que se ele fosse para outra terra, ele teria prosperidade. Isaac achava que se ele fosse para o Egito, ele teria paz. Isaac achava que indo com o seu povo para outra terra, para o Egito, ele não seria perseguido. Porque ali na terra que ele estava vivendo, era uma terra que estava acontecendo muitas perseguições, muitas coisas ruins. A Bíblia então diz que Deus aparece para Isaac e faz esse propósito com Isaac: não desce para o Egito, vai para a terra que eu te mandar e tu vai ser abençoado. Te farei, estarei contigo, serei contigo e te abençoarei. O nosso desejo é ser sempre abençoado, mas muitas vezes nós não queremos ouvir o conselho de Deus. O que nós devemos fazer? Quantas decisões erradas nós tomamos na nossa vida porque não consultamos a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que Isaac obedeceu à voz do Senhor e foi para a terra de Gerar. E ali nessa terra de Gerar, a Bíblia diz que Deus fez Isaac prosperar. Havia prosperidade para Isaac numa terra de escassez. Havia prosperidade para Isaac numa terra onde não havia alimento, onde não havia água, as fontes secaram, poços foram sabotados, mas para Isaac havia prosperidade naquele lugar. Sabe por quê? Porque ele não estava onde ele queria estar. Isaac estava no lugar onde Deus mandou ele estar. E quando você está no lugar onde Deus te mandou estar, ali a prosperidade. Deus faz prosperar a tua vida. E você não precisa muitas vezes ir longe da tua cidade. A prosperidade está ao teu alcance quando você está debaixo da obediência da palavra de Deus. Isaac obedeceu ao Senhor. Isaac ficou e foi para onde Deus te mandou. E quando lá na terra de Gerar havia fome, havia escassez de água para aquele povo, para Isaac, a Bíblia diz nos versículos decorrentes, que aonde os servos de Isaac abriam um buraco, eles achavam água. Havia água em abundância para Isaac. Quando você está debaixo da promessa de Deus, a fartura, a prosperidade, a emprego, o azeite da tua panela não se termina. A farinha da tua botija não se termina. Quando você está debaixo da promessa de Deus, quando você está em obediência ao Senhor, a bênção da fartura, a bênção da prosperidade está na tua vida. Muitas pessoas acham que ter
fartura, que ter bênção depende da sua astúcia, do seu conhecimento, da sua profissão. Não. Eu conheço pessoas que são bem humildes, algumas iletradas, que são prósperas na sua vida, possuem mais de uma casa, mais de um automóvel, viajam, porque tudo que elas fazem, Deus faz prosperar, tudo que elas tocam dá certo, o caminho que elas andam dá certo, e aí você vai ver o segredo dessas pessoas. São pessoas cristãs autênticas, pessoas que andam buscando o conselho de Deus e fazem a vontade de Deus. Por isso eu digo, se você fizer a vontade de Deus, as bênçãos da prosperidade alcançarão a tua casa em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, abençoa essas pessoas que estão me ouvindo agora, dá prosperidade para elas, que elas possam ouvir a tua voz e andar na tua palavra, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, te inscreva no canal, dá um like aí, passe para os teus amigos, porque alguém hoje precisa ouvir esta palavra.